Fala pessoal, esse é o Tecido Sem Tecido, uma proposta diferente agora, especialmente nessa época de final de ano, onde os estúdios fecham, a gente fica sem acesso ao tecido, viaja para casa de família, passa esses dias esquisitos e pra gente não deixar de treinar, eu trouxe aqui um treininho curtinho para vocês, alguns exercícios para vocês me acompanharem e a gente fazer junto. Vamos lá? Nós vamos começar com a postura com os pés em paralelo, na largura do quadril, e a gente vai começar fazendo rolamento de coluna. Então, vou sentir meu peso no pé todo, vou começar soltando o peso da cabeça, o peso dos ombros, deixar os joelhos levemente flexionados, vou soltando o peso até a minha testa chegar na altura dos joelhos e vou voltar desenrolando pela base da coluna, construindo vértebra por vértebra até chegar na posição inicial. A gente repete o rolamento, pensando em cada movimento, respirando, soltando bem peso da cabeça, dos ombros, até as mãos encostarem no chão e volto desenrolando pela base da coluna, empurrando o quadril para frente, contraindo o abdômen até crescer na posição inicial. E o último, a gente faz o rolamento completo. A hora que as mãos tocarem o chão, a gente vai caminhar para a prancha, a biluca aqui no meio do meu caminho, e a gente pode segurar 5 segundinhos aqui na prancha e volta caminhando com as mãos. E aí a gente desenrola lá pela base da coluna e a gente pode repetir mais uma vez essa série toda. Então, cabeça, ombros, solta braços, flexiona levemente os joelhos, a testa chega na altura dos joelhos e volta desenrolando, contraindo o abdômen. Chega na posição inicial. E mais uma vez, cabeça, ombros, flexiona levemente os joelhos, as mãos tocam o chão, a gente volta desenrolando, sempre lembrando de respirar, soltando o ar nesse retorno. E mais uma vez agora completo. A gente faz o rolamento, as mãos tocam no chão e a gente caminha agora aqui com o espaço. Eu vou caminhar à frente até chegar à prancha, quadril na altura dos ombros, segura 5, 4, 3, 2, 1, retorna, caminhando com as mãos, flexiona os joelhos o tanto que precisar e volta desenrolando até chegar na postura inicial. E mais uma vez, cabeça, ombros até a altura dos joelhos e volta desenrolando. A respiração vai ajudando o corpo a aquecer nesse primeiro movimento. Vou completo até as mãos tocarem no chão e volto desenrolando. E o último a gente faz até chegar lá na prancha. Solto todo o peso, cabeça, ombro, mãos no chão, caminho à frente para segurar mais 5 segundinhos na prancha. 5, 4, 3, 2, 1 e volta caminhando, mão, mão até chegar próximo aos pés, volto desenrolando, construindo a coluna. Agora aqui nós podemos descer mais uma vez e caminhar até chegar no triângulo ou cachorro olhando para baixo. E aqui a gente vai fazer uma articulação do tornozelo, vou mobilizar, flexionando uma perna e a outra, podemos fazer esse movimento de 8 a 10 vezes, empurrando bem calcanhar na direção do chão e articulando bem aqui os tornozelos. Vou estender os dois, empurrando calcanhares na direção do chão. Vou tirar uma perna, trazer o calcanhar na direção do bumbum e aqui eu vou sentir a perna que está no chão, um alongamento um pouquinho mais intenso na parte posterior da perna. Posso ficar aqui 10 segundinhos respirando. Vou trocar calcanhar na direção do bumbum e o outro calcanhar que está no chão bem em direção ao chão. Segura mais um pouquinho. A gente retorna os dois para o chão. Posso sustentar a figura mais um pouco, empurrando o peito na direção do chão, olhando para os meus joelhos e retorna. Ficamos em 4 apoios e a gente vai fazer agora rotação em cima dos punhos. Vou fazer uma rotação pensando em desenhar o círculo. Quanto mais à frente eu for, um pouco mais intenso ele vai ficar. A gente pode fazer 4 vezes para um lado, mantendo a postura do tronco, contraindo o abdômen e retorno 4 vezes para outra direção, sentindo bem o peso.
E agora eu vou parar no centro, deixando o peso bem em cima das duas mãos e vou fazer elevação 8 vezes em cima dos dedos. Não vou deixar o peso atrás, nem à frente, mas exatamente em cima dos punhos e vou fazer a elevação o máximo que eu conseguir aqui em cima dos dedos, contando até 8 vezes também. E agora o nosso próximo exercício é protração e retração das escápulas. Então, eu vou pensar em unir e afastar as escápulas sem usar a lombar, né? Como aquela postura do gato, mas sem usar excessivamente a lombar. Então, a gente vai pensar em unir as escápulas a hora que o peito for à frente e a hora que eu levar o peito atrás, que eu contrair o peito, as escápulas vão se afastar, as costas ganham espaço. Posso fazer esse movimento também 8 vezes. Aqui a gente vai fazer um bom aquecimento, uma boa mobilização dos ombros, pensando nessa movimentação. Ainda em 4 apoios, a gente vai tirar perna e braço contrário. Vou deixar o braço aqui na altura da orelha, contrair o abdômen, manter a postura, não vou afundar a lombar. E eu posso segurar 10 tempos nessa figura, olhando para o chão, alinhando o pescoço, ativando bem a perna atrás. E aí a gente traz joelho, peito e cotovelo se encontram no meio 5 vezes. Contraindo também o abdômen, usando a respiração aqui no centro, sem colocar o pé no chão. E aí a gente repete para o outro lado. Perna, ativa a perna atrás, traz o braço na altura da orelha, contrai o abdômen, mantém o centro do corpo, alinhamento do pescoço. Depois de 10 tempos, 10 segundinhos, a gente traz joelho e cotovelo se encontrando no centro 5 vezes. E agora a gente senta sob os calcanhares, eleva os braços acima da cabeça para fazer as famosas mãos de jazz. A gente aperta e afasta dedos, podemos fazer esse movimento 10 vezes acima da cabeça. Dedos bem ativos, afastando bem. Terminando, eu vou trazer os braços na altura dos ombros e vou pulsar na direção do chão, empurrando como se tivesse alguma resistência. Depois, eu vou rotacionar, virar as minhas mãos para cima e empurrar do lado contrário, para cima, como se tivesse algo em cima, uma resistência, sempre empurrando. Rotaciona para frente, empurra. Pensa aqui também nas escápulas, elas estão trabalhando e rotaciona a mão todinha para trás, o braço totalmente para trás, para a gente também empurrar esse movimento 8 a 10 vezes. Vou voltar no meio, palma da mão para cima, vou desenhar pequenos círculos para uma direção e pequenos círculos para outra direção. Nessa hora o braço já está queimando, chamando. Vou parar. E só a palma da mão para baixo e para cima, para baixo e para cima. Também podemos repetir algumas vezes esse movimento. A bolinha da biluca não é para ser usada. E agora a gente faz a rotação com o punho, mantém os braços estáticos, rotação para outra direção. Relaxa as mãos e agora soltamos o peso da cabeça à frente e atrás. Queixo no peito e solta o peso da cabeça olhando para o teto. Mais uma vez. E agora olhamos lateral, queixo acima do ombro, de um lado e do outro, como se eu quisesse olhar lá para trás, mais longe que eu pudesse, sem mexer o tronco. E orelha na direção do ombro, sentindo o alongamento bem do lado contrário para onde a gente está levando a cabeça, inclinando a cabeça. E eu finalizo com o círculo completo, soltando o peso da cabeça em todas as direções. Posso fazer 2 vezes para um lado e retorno fazendo 2 vezes para outra direção. Para esse próximo movimento, a gente senta com as pernas flexionadas, apoia as mãos atrás, mantém peito aberto e vou soltar os joelhos de um lado para o outro, para a gente mobilizar um pouquinho as pernas. Só relaxando os joelhos em direção ao chão. Mais algumas vezes, podemos fazer 8 vezes, 4 cada lado. E vou finalizar no centro e vou elevar
a mesinha. Vou virar as minhas mãos para frente, porque para mim fica mais confortável. Elevo o centro do corpo, quadril bem alto na direção dos ombros, contrai o glúteo e a gente pode ficar 10 tempos nessa posição, olhando para o teto, ativando todo o corpo. Passou os 10 tempos, a gente vai tirar levemente o calcanhar do chão para intensificar um pouquinho mais a postura. É como se estivesse passando uma folhinha de papel embaixo do calcanhar. É bem levinho e mantém a postura. Finalizamos a mesinha, a gente desce levemente. Vou virar os dedos das mãos na direção contrária e vou escorregar o meu quadril à frente e estendendo as pernas e empurrando o peito na direção do teto. Não vou deixar afundar, sempre empurrando o peito, que aqui a gente faz um leve alongamento de ombros. A gente pode ficar também 10 segundos nessa postura, respirando. Retorna pernas e braços com cuidado. Bora lá, turma. Eu falei para vocês que o treino era completinho, então a gente vai fazer elevação com as pernas encarpado. Eu vou elevar uma perna, mantendo o tronco firme, reto, e vou sustentar também até 10 tempos a perna aqui bem ativa, pensando nesse joelho. Vou fazer flex no pé, empurrando o calcanhar e vou segurar mais 10 tempos nessa posição, sem esquecer da minha perna de base. E aí, rotacionamos o pé para fora, andeor, e a gente vai fazer uma forcinha aqui no interno de coxa 5 vezes, cruzando a perna em cima da perna de base, mantendo o joelho bem estendido. Terminei, tudo do outro lado, a gente eleva a outra perna, mantém estendida por 10 segundos, ativando bem coxa, mantendo esse joelho estendido, e depois a gente faz o flex, empurrando o calcanhar e os dedos lá na direção da minha cabeça, mantém a postura do tronco, não deixa cair, não deixa afundar o peito, mantém aqui e a gente rotaciona o pé e cruza. Cruza por cima da perna de base, pensando na força no meio ali das duas coxas, no interno de coxa, como se tivesse uma folhinha de papel que você não pode soltar. E agora a gente afasta, não muito grande, tá? Um Vzinho, uma mão de cada lado de uma perna, na altura ali do joelho, a gente eleva, inclinando um pouquinho o tronco à frente. Também seguro 10 tempos essa sustentação. Pezinho esticado, perna ativa, não esquece da outra perna que está no chão. Troco o lado, as mãos na altura dos joelhos, elevo, sustento também por 10 segundos nessa postura. Respira, não morre. E a gente retorna no centro com as mãos atrás da orelha e eu vou fazer uma inclinação com as pernas afastadas e ativas, pensando em levar o meu umbigo na direção do chão. Não precisa afastar a perna mais do que isso. A gente pode fazer essa inclinação 5 vezes. E na última, eu vou ficar sustentando, abrindo bem o peito, segura, pode segurar até 10 segundos respirando e a gente pulsa curtinho na direção do chão, peito na direção do chão, máximo que puder, sem arredondar a coluna, sem perder postura. Estende os braços ao lado das orelhas e segura, deixa queimar, mantém as pernas ativas, respirando. E a gente volta para finalizar elevando as duas pernas, empurrando as mãos no centro e elevando as duas pernas no esquadro afastado. Sustenta, sustenta, força. E a gente retorna. Pessoal, estamos quase finalizando. Agora a gente vai deitar de barriga no chão. A gente vai fazer um pouquinho de ativação dos ombros, elevando as mãos acima da cabeça, fechando todos os dedos, mantendo o dedão aqui em formato de joinha, as mãos, ativando o corpo, contraindo o abdômen e vou elevar os braços, ativando os cotovelos, não vou deixar o cotovelo dobrar, 8 vezes acima da cabeça, o máximo que puder. Parece fácil, mas é sofrido. Para mim é bem sofridinho aqui esse exercício. Terminando, eu vou abrir numa altura de um V, tá? Uma diagonal. Vou também elevar 8 vezes acima da cabeça. Acima da cabeça não, numa diagonal, né? Nessa direção, ativando cotovelos. Terminou. Eu vou trazer na altura dos ombros.
Mesma coisa, dedão para cima, o joinha, e aqui pensando em unir as escápulas a hora que o dedão vai na direção do teto. Posso fazer de 5 a 8 vezes, claro que a Biluca está roubando a cena, vocês nem estão mais prestando atenção em mim. E para finalizar, eu vou levar numa diagonal baixa, próxima ao corpo, próximo ao quadril, mantendo o dedão na direção do teto, a minha mão em formato de joinha. Agora vamos trazer o braço flexionado aqui em formato de cactus, 90 graus. Mantendo o cotovelo no chão, a gente eleva antebraço e punho, sem quebrar o punho, tá? Também esse movimento a gente pode fazer de 5 a 8 vezes. Também é aquele famoso, parece fácil, parece gostoso, mas não é nem um pouquinho. E por que não agora a gente traz as mãos embaixo da testa e elevamos as pernas. Vamos ativar as pernocas e elevar também sem dobrar os joelhos, ativando bem as pernas. Também parece fácil, parece gostoso e eu não tinha visto que o bumbum da Biluca ficou bem na frente da minha cabeça. Eu acho que ela estava tomando água nesse momento, então fiquem aí com essa bela imagem. E aí eu elevo o meu peito e sustento. Fico também nessa posição gostosa, deliciosa aqui, abrindo o máximo que eu puder, mantendo aqui a inclinação da cabeça, o alinhamento e finalizo com uma extensãozinha de coluna, sem deixar o ombro subir. Posso soltar um pouquinho a cabeça de um lado para o outro. Respirando para finalizar as nossas movimentações desse treininho. E para finalizar o treininho de hoje, 2 pranchinhas de cotovelo, palma da mão para cima, ativa o centro do corpo, empurra calcanhar lá atrás, pranchinha clássica. A gente pode ficar 10 segundinhos, 20 segundos, 30, tá? Cada um no seu limite, como for melhor para você. Respira um pouquinho, senta nos calcanhares para a gente fazer mais uma. Pode começar com um pouquinho, com 10 segundos, depois aumentando 15, 20. E a gente repete mais uma vez, palma da mão para cima, os cotovelos bem alinhadinhos embaixo dos ombros. Vou sustentar mais um tempinho aqui na prancha, lembrando de respirar. Nosso último exercício do nosso treino especial de fim de ano, especial Boas Festas. Finalizamos e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui. Ótimo fim de ano, boas festas, bom tempo aí para vocês, com família, amigos, onde estiverem. Um beijão e a gente se vê. E até mais, bons voos!